Olá, mais uma vez aqui no canal Coisas de Mãe com a Alessandra Castro. É um prazer tê-los aqui mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, compartilhe e deixa aí o seu joinha. O assunto de hoje é tabu parental. Você já ouviu falar dos tabus da parentalidade? Provavelmente não. Mas a parentalidade, assim como a sexualidade, existem sim os seus tabus. Existem aqueles segredinhos que as pessoas nem sempre relatam para nós. Principalmente aos pais que estão iniciando o processo, nessa aquisição e no exercício desse novo papel parental, de pai, de mãe. Então muitas vezes os pais de primeira viagem, eles não recebem informações ou relatos sobre uma ótica mais realista do que de fato é a maternidade. Muitas vezes nós ouvimos muito falar sobre ser mãe, ser pai, mas muito romantizado. Porém, devemos pensar que ser pai, mãe, também tem seus desafios, tem suas situações difíceis de enfrentar, difíceis de lidar, tem suas perdas, assim também como os seus ganhos. Então hoje eu quero falar justamente sobre esses pontos que a gente não costuma falar, mas que muitas pessoas colocam sob uma visão diferente. E isso acontece culturalmente e ainda se tem muito receio de falar de fato alguns sentimentos que surgem durante a maternidade, a paternidade, que é contrário àquilo que já foi generalizado pela cultura. Pois bem, a gente nunca ouve falar de pais que falam: olha, eu não me apaixonei pelo bebê no primeiro minuto. Imagine alguém chegar e dizer isso, que não se sentiu apaixonado pelo bebê no primeiro instante que viu. Geralmente a mãe, por ter mais um elo maior com esse bebê, está mais vinculada a ele, geralmente ela já está apaixonada desde o momento em que ela fala: estou grávida, na maioria das vezes. Mas existem também aquelas que passam por uma gestação com tanto desconfortos, intercorrências, muitas idas a médico, que vai causando tanto desconforto, onde ela realmente não consegue também. E não tem nada demais dizer que você não se apaixonou por esse bebê no primeiro momento. Mas nós somos muito rápidos em julgar quando o pai, principalmente o pai, chega e diz: eu não me apaixonei pelo primeiro momento. Até porque é alguém que ele ainda vai conhecer, né? E esse é o primeiro tabu. E muitas pessoas não falam. Tabu. As pessoas geralmente não falam que durante a maternidade, depois que o bebê nasce, elas se sentem, surge um sentimento de solidão muito grande. As pessoas geralmente não comentam isso. E se uma mãe, porventura, desabafar com a outra, com uma amiga ou com alguém da família, e disser para essa pessoa que eu me senti solitária, eu estou me sentindo solitária, provavelmente haverá muitos julgamentos. Mas houve uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, onde 58% das mulheres entrevistadas, todas admitiram que se sentiram muito solitárias, sendo que 74% delas sentiram uma solidão muito intensa dos 0 aos 5 anos de idade do seu filho. Fica a dica. Existe também um ritual em algumas culturas, como no sul da Índia, existe um ritual chamado Jolabari. É um ritual onde as mulheres, a partir dos 7, 8º mês de gestação, ela se muda com sua mãe para a casa da sua mãe e a mãe fica ali, fica sob os cuidados da mãe. Tem algumas celebrações, alguns rituais, até o dia do nascimento. Após esse nascimento, ela permanece ainda um bom tempo com a mãe, aprendendo a cuidar dessa criança, a mãe também cuidando dela e do bebê.
Mas isso não acontece sempre. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível. Muitas vezes não é possível. E mesmo tendo alguém por perto, em algum momento você se sente solitária, porque a sua rotina também, a sua vida conjugal, ela mudou. A sua vida social, ela também foi interferida e impactada pela chegada do bebê, porque você vai ter que ter tempo para esse bebê, para amamentar, para cuidar. Então, o cuidado com esse bebê exige de você tempo e dedicação. Então, tudo isso traz uma mudança e traz os impactos. E muitas vezes você não está pronta e nem você imagina que, não vou me sentir bem ou vou me sentir solitária tendo um bebê. Nunca se pensa, né? Terceiro ponto. Algo sério, que pouco a gente fala, mas que acontece, é o aborto espontâneo. Nós nunca falamos sobre o aborto. Geralmente as mulheres que passam por isso, elas se sentem constrangidas, elas se sentem julgadas, elas se sentem culpadas e é muito difícil falar sobre isso. O aborto ele acontece até a 20ª semana de gestação. Até a 20ª semana, se porventura vier a perder esse bebê, é considerado um aborto. Então, a mãe, ela se sente culpada e ela nunca fala. É uma dor invisível, é uma dor solitária, onde não há um funeral, onde não há os amigos ali para apoiar. Há um entendimento, um equívoco. As pessoas às vezes, na maioria das vezes, na intenção também, é na boa intenção, de manter essa mãe bem, diz para ela, não, você é jovem, daqui a pouco você terá outro, virá outra gestação. Mas é difícil para quem atravessa o luto, é difícil para quem atravessa esse processo. Então, muitas vezes a gente julga e a mulher não fala. Houve também um estudo realizado nos Estados Unidos sobre essas mulheres que passam por essa dor. A maioria delas, 98% das entrevistadas, disseram que se sentiam muito culpadas e que foi muito difícil voltar à rotina de trabalho, à vida normal e não se sentiram acolhidas na sua dor. E 22% dessas mulheres entrevistadas, elas falaram que sentiram tanta vergonha, tanta culpa, que elas também acabaram escondendo dos seus esposos, dos cônjuges, de tanto que elas se sentiram culpadas, envergonhadas também. Mas que na verdade, de 15 a 20% das gestações pode acontecer, né, um aborto. E o aborto espontâneo, ele pode ser decorrente de interferências emocionais, como também intercorrências biológicas. Nós temos também o quinto tabu, que as pessoas não conseguem falar, que é a média de felicidade. A média de felicidade, houve já alguns estudos que os pais de primeira viagem, na maioria das vezes, a média de felicidade deles sempre tiveram altos e baixos, e na maioria das vezes era mais baixos do que altos. Eles estavam muito insatisfeitos, eles não estavam conseguindo dar conta da demanda e do filho, e isso estava tirando por tirá-los também da vida social e as rotinas com as quais eles lidavam. Mudou totalmente a configuração de vida e de rotina. Esses pais também, eles tinham uma média de felicidade bem inferior. Então, falar disso também é se colocar sob o julgamento das pessoas. Nem sempre as pessoas conseguem entender que você se sente tá menos feliz porque você ainda está se sentindo frustrado diante de todos aqueles cuidados que você não pensou, né? São noites mal dormidas, são trocas de fraldas, o bebê acorda na madrugada e tem que consolar esse bebê, e tem que trocar, e tem que dar mamar. Então, é uma rotina diferenciada. Vai ter alteração no sono, vai ter alteração em toda a sua rotina familiar.
Então é até natural que se sinta. Mas as pessoas não costumam acolher a dor e nem entender esses pais. Mas uma coisa que geralmente acontece é justamente como eu falei lá no início. As pessoas falam da maternidade, do processo de paternidade, como algo romântico, como algo maravilhoso, mas as pessoas esquecem que não é assim para todas as pessoas. Um bebê é bênção, mas que ele chega com muitas demandas e ele toma um espaço muito grande na relação, né, do casal, na vida desse casal, vai ter muitos impactos. Então cada um vai ter suas reações e é natural que isso aconteça. Principalmente um casal jovem que gosta muito de ir para night, de ir para os shows, de viajar, uma vida mais aventureira. Provavelmente essa rotina não vai ter mais como se cumprir da mesma forma. Porém, o que nós precisamos é alinhar as nossas expectativas. Tendo a expectativa correta, vai gerar menos frustração. Por isso nós precisamos sim falar disso. Tabu, do qual as pessoas não costumam falar, porque também gera muita dor, muito julgamento, e as pessoas, elas são muito rápidas para apontar o culpado, e nós temos uma cultura onde olha muito para as falhas, para o erro, está muito voltado para isso. Então essas dores acabam não sendo acolhidas. São as mães que recebem os seus filhos atípicos, um filho sindrômico, um filho que durante a gestação inteira não foi diagnosticado, aconteceu tudo dentro do esperado no pré-natal, mas quando o bebê nasce, percebeu-se que esse bebê, ele traz uma deformidade, né? Ele traz alguma síndrome, vem algo de diferente nesse bebê real. E às vezes essa mãe, ela não costuma falar, ela demora a aceitar, porque ela também passa pelo processo de luto, ela também passa por um processo de culpa, porque a mãe se sente culpada, na maioria das vezes. O que eu fiz de errado, o que aconteceu, eu tentei cuidar tanto, e porque o meu filho está assim. Então essas são questões que precisam sim ser acolhidas, ter um olhar e não sermos julgados simplesmente porque nós colocamos esses sentimentos com clareza, nós nos abrimos, e quando nós compartilhamos, nós só queremos também sermos acolhidos nessa dor. E alguém dizer, vai passar, é só um momento. Então nós precisamos, na verdade, como já falei, alinhar as nossas expectativas. Porque ter filho é como se você programasse uma viagem e você ficasse meses programando a viagem dos sonhos. E então é chegada a hora e de repente você se vê, né, tá um destino para a Europa, fazer um tour na Europa, e de repente você se vê no Nepal ou em qualquer outro lugar fazendo outra coisa. E tudo aquilo, todos aqueles sonhos, todo o planejamento caiu por terra. Então é assim com filhos, é assim o nascimento de filho. É uma surpresa muito grande, porque você não sabe o que se espera, o que espera de você. Mas alinhemos as nossas expectativas, sejamos honestos, acolhemos a dor do outro, entendendo que tudo é um processo, mas que precisamos falar disso, para que as pessoas se sintam melhores e que também eles se sintam acolhidos na sua dor. Isso também é preventivo, vai ajudar na saúde emocional desse casal e desses pais que estão passando por esse momento difícil.